Uma das grandes armas, quando a gente fala em batalha espiritual e que o nosso adversário ele se prevalece da falta de conhecimento da palavra, é a batalha do engano. E o engano começa aonde? O engano começa quando as pessoas, pela má interpretação da palavra, por não entender muitas vezes o que a palavra realmente tem, como ela tem sido revelada, o que realmente essa palavra está dizendo, e de uma forma muitas vezes equivocada. E aí a gente vê as coisas acontecendo como estão acontecendo nos nossos dias e nós ficamos pensando, meu Deus do céu, tem alguém sendo enganado nesse momento. De repente pode ser eu, ou pode ser você. Vamos refletir um pouquinho sobre isso? Shalom de Deus. Que bom que você está aqui nesse momento para que a gente possa refletir sobre algumas questões desse tempo para a nossa vida. Então vamos lá. Como eu já falei no início, uma das coisas que o nosso adversário ele sempre vai trabalhar é no engano. Porque na ideia do engano, a pessoa começa a fazer coisas, digamos assim, que ela entende na mente dela que é correta, mas não é. Que ela entende no que ela está de uma forma fazendo a vontade de Deus e não está. Vamos pensar sobre uma situação que eu vi. Eu vi algumas pessoas falando em relação ao momento que nós vivemos, que é o momento do carnaval. E dentro dessas questões do carnaval, a gente percebe algo interessante. Eu vi várias pessoas dizendo que Deus mandou elas irem para o carnaval. E teve uma específica que eu achei muito interessante. E ela disse assim, que o Senhor, né, que ela ia com uma roupa, determinada roupa, mas o Senhor disse não, você não vai com esta roupa dançar lá, brincar, não sei como é nem o nome que se dá, no carnaval. Você vai com determinada roupa. Então ela estava com uma roupa e sob a orientação de Deus, não, vamos entender o contexto. Ela foi pular lá o carnaval, brincar o carnaval com a roupa que Deus orientou. E eu fiquei pensando, tem horas que eu fico sem palavras. Aonde nós iremos chegar? Me faltam palavras. Sério. Me faltam palavras. Quando eu vejo pessoas, pastores, não vou também contestar o pastorado, nem o título de ninguém, que isso daqui também não é o nosso tema, dando início à abertura do carnaval, orando na abertura do carnaval, literalmente para que Deus abençoasse aquela festa. Sei nem o que dizer. De repente, como eu já falei, o engano pode estar na minha mente. Mas eu acho difícil. Podem existir muitos enganos na minha mente? Podem. Mas todos os dias nós temos que nos posicionar em Deus e na palavra de Deus. Porque senão nós seremos presas fáceis, enganados por qualquer vento de doutrina, em nome de realizar o desejo do meu coração e fazer a vontade da minha carne. Então eu fico pensando em Mateus, no capítulo 11, no verso 12, e aí o Senhor fala, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, ou em outras versões, por esforço. Então nós precisamos entender como é que eu tomo o reino de Deus à força, na força do braço,
na força da minha carne, na força do meu entendimento, na força de querer fazer a minha vontade, porque eu entendo que Deus está nesse lugar quando eu me proponho a pular o carnaval. É na força do meu desejo, é na força da minha vaidade, é na força do meu querer, é na força. Qual é a força que eu tenho usado para que eu possa entender o que o Senhor estava falando, que o reino de Deus é tomado à força. É pela força. E essa força, ela inicia, a primeiro lugar, ela não inicia fazendo a nossa vontade. A maior força que nós precisamos entender quando nós estamos aqui tomando o reino pela força é internamente. É a força do Espírito. É a força do alimento da palavra. É a força de eu entender que eu preciso sim mudar o meu padrão. Porque eu entendo que a porta é estreita. E não sou eu que tenho que pegar a porta e alargar para que eu possa passar segundo o meu próprio entendimento e segundo a minha própria vontade. Não, sou eu que preciso me encaixar nessa estrutura da porta para que eu possa seguir e prosseguir. E aí a gente tem muita gente que está se esforçando no carnaval, na carne, na vontade, no querer, no desejo. E aí acha como é que o reino de Deus é tomado por esforço. O maior esforço que nós precisamos ter, como eu já falei aqui, é na mente. A nossa mente, ela precisa ter um esforço grande para que ela seja território completo de Cristo. Para que ela seja território tomado pelo Espírito com o nosso esforço de querer todos os dias negar a nossa vontade para realizar e fazer a vontade do Senhor. Não é sobre a minha vontade que o reino de Deus é sobre a vontade do Senhor. Porque a palavra de Deus já está tudo escrito. Já está tudo aqui. Então, o primeiro entendimento que eu preciso ter quando eu falo de tomar por esforço é entender e navegar dentro da minha mente aonde existem focos de engano. Aonde está o meu comportamento quando, se ele está aqui inserido de fato no contexto da palavra ou não. Se eu sou vítima do engano, eu preciso tomar por esforço. Essa é a batalha, é muito grande. Não é uma batalha fácil. E às vezes o inimigo interpela, coloca conflitos, coloca coisas aqui, e aí você fica tão ocupado com as coisas externas que você esquece de tomar por esforço o seu interno, a sua mente, o seu entendimento. E isso só pode acontecer, segundo está lá em Romanos 12, pela transformação do nosso entendimento, renovação da nossa mente. Isso só pode acontecer quando nós somos estimulados de uma maneira correta pela palavra, sem interpretações equivocadas, longe do engano, bem distante do nosso desejo e da nossa vontade carnal, submisso ao Espírito e entendendo sim que nós precisamos negar a nossa carne e não fazer a nossa vontade.
E uma das coisas que o engano age é exatamente aí. Faça o que você quiser fazer. Viva como você quiser viver. Haja do jeito que você quiser agir sem nenhum tipo de transformação. Não é verdade. Isso é uma mentira. Isso é um engano. Porque uma vez que eu encontro a verdade, essa verdade ela precisa chegar no meu ser, na minha vida, no meu interior, na minha mente e fazer mudanças e fazer transformações e revelar meu pecado, revelar quem eu sou. Pecador. Mas um pecador que todos os dias entende que precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz com muito esforço e dizer: Senhor, eu estou aqui. O esforço de você ter que se levantar para orar é muito esforço. Porque uma vez que a gente não tem o hábito ainda instalado, sempre nós teremos conflitos externos para nos tirar do lugar que nós deveríamos estar, orando e lendo. Aí a gente vive esse turbilhão de informações. E eu tenho uma preocupação muito grande com o que tem acontecido na Terra. Como o inimigo tem entrado como desengano. Existe uma história que ela fala assim, que um dia estava muito bonito e aí a mentira chamou a verdade para tomar um banho de rio. E elas foram. E elas tiraram as suas roupas e foram tomar banho. No meio do banho, a mentira saiu do rio e vestiu as roupas da verdade. E saiu andando exatamente com as roupas da verdade. E aí a verdade querendo sair, e a roupa não tinha roupa. E a verdade, ela simplesmente saiu nua. Porque a verdade é exatamente isso. Ela é nua e crua. É a verdade. Só que o que eu quero atentar para essa ilustração? A mentira disfarçada de verdade. E é exatamente sobre isso que nós estamos falando. O engano. Mentiras que vestem as roupas da verdade, uma verdade distorcida, que infelizmente, se as pessoas não se atentarem, muitas pessoas perecerão e não terão salvação. Porque aqui, ó, o reino de Deus é tomado por esforço. É o esforço de um dia? Não. É o esforço de todos os dias. Porque todos os dias nós precisamos carregar a nossa cruz e seguir. Deus abençoe tua vida. Que essa palavra possa fazer sentido para você.